Bom dia, povo de Deus, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma palavra do dia. Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos. Nesse mês de dezembro, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e eu quero dar bem-vindo para você, tá bom? Já aproveita e já deixa aí o teu pedido de oração, teu nome, de onde você fala comigo. Aproveita, já deixa o teu like, o teu joinha, o teu gostei. Você que ainda não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho das notificações e não esquece, em nome de Jesus Cristo, de deixar para nós o teu pedido de oração, tá certo? Hoje é dia 3 de dezembro de 2021, sexta-feira abençoada. Estamos caminhando aí para o final de semana para a glória de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco hoje, quer falar conosco através da sua palavra, amém? Então, eu quero ler com você Marcos capítulo 3. Hoje eu vou ler aqui na Bíblia da versão da linguagem de hoje. Então, às vezes pode ser um pouco diferente da sua versão, mas o contexto é o mesmo. Como eu tenho aqui em casa muitas Bíblias, tem dias que eu estou com a Almeida Revista e Corrigida, tem dia que é com a King James e hoje é com a Bíblia traduzida da linguagem de hoje, tá bom? Então vamos lá. Jesus e o homem da mão mirrada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele iria curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Vem para cá", e perguntou-lhe aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer neste dia, bem ou mal, salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queria entender, e disse-lhe para o homem: "Estende a mão." E o homem estendeu a mão e ele sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar a Jesus. A cura de outros doentes. Jesus e os seus discípulos foram até o lago da Galileia, junto com ele uma grande multidão de gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviram falar ao respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois eles estavam curando muita gente, que todos os doentes se ajuntaram em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam em seus pés e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos que dissesse quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu no monte e chamou os que com ele, Jesus subiu no monte e chamou os que ele quis, e eles foram para a parte dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados a anunciar o evangelho. E estes 12 se chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônio,
Os 12 foram estes: Simão, o que Jesus deu o nome de Pedro, Tiago, João, filho de Zebedeu, e estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, os Judas Iscariotes, que traíra Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. A partir do versículo 20 ao versículo 30. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou-se de novo, e era tanta gente que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, e é Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábola e dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupo, que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se divide em grupos e estes grupos lutarem entre si, o reino não continua a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim esta pessoa poderá levar o que ele tem de casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada, porque é culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque dizia que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olhai para as pessoas que estavam assentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos. Hoje nós lemos na versão da linguagem de hoje. Hoje nós lemos na Bíblia Almeida, hoje nós não lemos na Bíblia Almeida Revista e Corrigida e nem na Bíblia King James. Hoje nós lemos na leitura da linguagem de hoje, uma leitura um pouco mais explicativa, um pouco mais resumida. Perceba que nós encerramos o capítulo 2 do Evangelho de Marcos e Jesus aqui agora no capítulo 3 do Evangelho de Marcos continua na sua trajetória. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, Jesus agora vai entrar na sinagoga mais uma vez para ensinar a palavra e Jesus agora vai ser surpreendido porque na sinagoga Jesus vai ser ali questionado acerca da cura de um homem. Havia na sinagoga um homem com a mão mirrada, com a mão seca, e Jesus agora vai ser questionado porque que ele vai curar esse homem no sábado. Alguns fariseus e saduceus vão indagar Jesus dizendo: o senhor não pode curar esse homem da mão ressequida ou seca ou aleijada no sábado porque a lei não permite. Aí Jesus indaga eles e diz: uai, se eu não posso fazer o bem, o que a lei diz para vocês? Que eu posso fazer o bem ou o mal no sábado? Quem é maior? É o sábado ou o Senhor?
Foi o sábado criado para o homem ou o homem foi criado pelo sábado? Então Jesus vai responder de uma forma dura, de uma forma zangada. Jesus chama aquele homem, Jesus cura aquele homem da sua mão mirrada e Jesus opera milagres sobre a vida ali daquele homem. Jesus agora, a partir do versículo 7 ao versículo 12, Jesus vai pegar os seus discípulos, continuar a sua trajetória, continuar a pregação da palavra, e a Bíblia diz que muitos vinham ter com ele, vinha muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, além da banda do Jordão, de Tiro, da região de Sidom, e a Bíblia diz que Jesus falava a respeito de várias coisas, curava os enfermos, expulsava os demônios, e Jesus agora vai curar muita gente, muitos doentes, vai tocar nas pessoas expulsando os espíritos malignos, e os demônios vinham até ele e se prostrava o seu rosto em terra, e Jesus expulsava os demônios das pessoas e curavam aquelas pessoas. Do versículo 13 ao versículo 19, Jesus vai escolher os seus 12 apóstolos. Jesus vai subir no monte e ali ele vai começar a nomear. A Bíblia diz que esses 12 homens que ele vai nomear, ele dá o nome de apóstolos. Esses apóstolos, Jesus vai liberar sobre eles poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. E a Bíblia diz que os apóstolos ali reunidos estavam Simão, Tiago, João, estavam ali André, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, o que ia trair Jesus. Jesus dá para eles poder, dá autoridade, e a partir do verso 20 do capítulo 3 até o verso 30, Jesus vai expulsar também mais alguns demônios. A Bíblia diz que quando Jesus ali, do versículo 20 ao versículo 30, vai expulsar esses demônios e vai operar mais milagres, as pessoas vão questionar Jesus. Vão questionar e vão dizer, mas o Senhor expulsa demônios porque o Senhor é o príncipe dos demônios, o Senhor é o Belzebu. Aí Jesus vai trazer uma palavra para eles de orientação e vai dizer, gente, como é que eu posso ser o príncipe dos demônios e expulsar demônio por demônio, sendo que um reino dividido não subsiste? Não tem como vocês falarem que eu expulso demônio por demônio. Eu expulso os demônios pela autoridade do poder de Deus. Do versículo 31 até o versículo 35, que é quando a gente encerra o capítulo 3, Jesus está ensinando, pregando, e algumas pessoas vão chegar nele e vai falar, Jesus, a tua mãe te chama e os teus irmãos. Então Jesus vai dizer, olhai para mim. Esses que estão aqui assentados comigo são a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estais no céu, esses são meu irmão, minha mãe e minha irmã. Jesus vai terminar o capítulo 3 falando que todo aquele que faz a vontade do Pai que estais no céu é considerado seu parente, seu amigo, seu chegado. Amém? Capítulo 3, uma explicativa muito rápida, muito branda. E eu espero você aqui daqui a pouco, logo mais, às 18 horas, para nós orarmos no nosso 5º dia da nossa campanha do Salmo 1, tá certo? Eu quero orar com você, abençoando o teu dia, abençoando a tua sexta-feira e já declarando um final de semana de bênção sobre a tua vida. Amanhã é sábado, eu espero você aqui às 6 da manhã para nós estudarmos o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e o período da tarde também vamos estudar, vamos orar no nosso 6º dia da nossa oração da fé, tá certo? Domingo encerra a nossa campanha do Salmo 1 e segunda-feira a gente já começa uma próxima campanha para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer pela tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça.
eu quero te clamar e quero te pedir que o Senhor entrega na palma da mão de cada um final de semana de bênção, de vitória. Cobre a cada homem e a cada mulher de Deus com teu sangue. Livra, Pai, o teu povo do mal. Seja com cada um dos teus filhos, não só hoje, mas desde agora e para sempre. Que a tua bênção esteja sobre eles, não só na vida material, mas na vida espiritual, conjugal e financeira. E todas as áreas da vida dos teus servos venham ser abraçadas e abençoadas pelo Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Meu querido, deixa o teu like, o teu pedido de oração, o teu joinha, o teu gostei. Não esquece que daqui a pouco a gente tem oração às 6 da tarde. Continue animado, porque esse mês de dezembro nós vamos concluir o Evangelho de Marcos, tá bom? E aí fica faltando, nós já estudamos Mateus, vamos concluir Marcos, fica faltando Lucas e João, para a glória do nome de Jesus, tá bom, meu amor? Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus